irmãs e irmãos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Que satisfação poder voltar aqui e estar com vocês no nosso podcast e hoje com um tema muito importante, um tema de atenção para todas as nossas igrejas. O tema é o Fundo de Apoio às Igrejas. Você sabia que a IPI do Brasil hoje tem um fundo para ajudar, para auxiliar as nossas igrejas? É sobre isso que nós vamos conversar. E eu estou aqui com o reverendo Jean Carlos da Silva, que é o relator do nosso Fundo de Apoio às Igrejas. É uma alegria, reverendo, ter aqui conosco, uma satisfação a gente poder conversar para contar um pouco a respeito deste fundo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, reverendo. Eu agradeço a oportunidade de falar com mais pessoas sobre este recurso da igreja que nós cremos ele vem para abençoar muitas igrejas. Que bênção. Bem, antes da gente falar especificamente do fundo, vamos falar um pouquinho sobre você, né? De onde o reverendo Jean é, quais as igrejas que você atuou, de qual região que você vem, onde você está atuando hoje. Conte um pouquinho da sua vida ministerial para nós. Reverendo, eu me instalei e a minha vida ministerial é no Centro-Oeste, naquela região que se chama Entorno de Brasília, pega algumas cidades de Goiás e algumas cidades de Brasília. Lá hoje nós temos 2 presbitérios, mas a minha origem, o meu DNA é da Igreja da Agronômica, IPI da Agronômica, no presbitério catarinense, na cidade de Florianópolis, né? Lá nós tínhamos um pastor, à época da nossa adolescência, chamado Odemir Batista Suplano, que, em memória, hoje, gostava de evangelizar os jovens. Na nossa igreja tinha muitos jovens e eu sou de lá, sou filho do reverendo Odemir Batista Suplano. E hoje você está no Centro-Oeste. Há quanto tempo? Você pastoreia qual igreja? Quais igrejas já atuou ali? Eu estou quase há 28 anos no Centro-Oeste. Fiquei praticamente 20 anos na cidade de Lusiânia, pastoreando a primeira igreja de Lusiânia por 10 anos e depois nós trabalhamos na plantação de uma outra igreja, também na cidade de Lusiânia, por outros 10 anos. Fiquei 2 anos na segunda igreja, mas a nossa vida é por ali, né? Naquela região. Eu, quando tive algumas referências a seu respeito, conversando com algumas pessoas, elas sempre me diziam assim, olha, o pastor Jean é um pastor que gosta de fazer igrejas, fazer templos, e templos bonitos, e templos bons, né? E já quando eu estive lá em Lusiânia, até me mostraram lá alguns, esse aqui foi o pastor Jean que construiu, que ajudou a levantar, e a ideia dele foi o templo desse jeito assim. Conta um pouquinho dessa experiência para nós, pastor. Eu acho que eu aprendi, para ser mais justo, construir templos com o povo de Lusiânia. Porque o povo de Lusiânia, eles são muito participativos. E o contrário um pouco dessa nossa eclesiologia, que às vezes coloca em segundo lugar o templo, que também é uma boa maneira de pensar, lá na nossa região o templo é importante. Ele centraliza muitos eventos da igreja, né? Aqui talvez para o Sudeste não seja tão importante, né? Mas para lá ele é significativo. Então eles sempre tiveram essa necessidade de ter um ponto de pregação e construir um templo, e a gente participou de tudo isso. Eu acho que construímos 2 templos, eu acho que reformamos outras 2 igrejas, né? E graças a Deus sempre deu certo, as pessoas apoiaram fazer as coisas boas, grandes. Me recordo que nós tínhamos uma pequena congregação que tinha, eu acho que 15 pessoas, e nós fizemos um templo para 200 pessoas, né? Mas hoje tem quase 200 pessoas nessa igreja, mas na época nós éramos em 15, um grupo pequeno de família. Então sempre fomos muito abençoados lá naquela região junto com as outras pessoas. Que bênção, essa visão de futuro também é extremamente importante para a igreja. Reverendo Jean, como você falou, né, essa preocupação em poder dar estrutura para os templos, né, um templo bonito, um templo confortável, que possa fazer com que as pessoas se sintam bem. Como que nasceu isso no seu ministério? Reverendo, penso que nasceu no coração, né? Eu sou filho da zeladora da igreja, né? E minha mãe, quando eu era pré-adolescente, ela
já um pouco mais idosa, me levava para ajudá-la a limpar a igreja. E a minha função na igreja era tirar aquela cera antiga com uma palha de aço, precisava quase que lixar mensalmente aquele piso de madeira, e ela vinha então e passava uma cera líquida, e para que no domingo à noite a igreja estivesse bem encerada e bem limpa e bem apresentada. Eu acho que eu aprendi ali a cuidar das instalações da igreja, né? É aquela coisa do ministério, do chamado, que Deus vai costurando os pontos da história da gente, né, para usar de alguma forma. Mas eu dou esse crédito à minha mãe, que me levava para a igreja, às vezes, contra a vontade, para ajudá-la a cuidar das instalações da igreja, né? Bem, vamos falar do nosso fundo, Fundo de Apoio às Igrejas Locais, e você é o relator deste fundo. Fala um pouquinho do fundo, o que é o fundo, quem pode acessar esse fundo. Reverendo, o Fundo de Apoio Financeiro às Igrejas, o nome praticamente define tudo. Ele é um investimento material, financeiro nas igrejas. Nós temos muitas igrejas na nossa denominação, e o censo acabou comprovando muito disso, que se tivesse um pequeno aporte, um pequeno incentivo, a missão cresceria, deslancharia. E esse fundo ele vem para isso, para dar um apoio financeiro às igrejas. Às vezes a igreja precisa de uma pequena reforma no banheiro, às vezes ela precisa adquirir um utensílio, um instrumento, um equipamento, e a IPI do Brasil, então, pode socorrer estas igrejas. O critério é doação e empréstimo, né? Mas como o objetivo é atingir as pequenas igrejas, normalmente se tem feito doações, né? A comissão tem caminhado nesse sentido. Eu sempre gosto de dar o exemplo que esse fundo de apoio financeiro às igrejas é para, por exemplo, falta microfone na igreja. Às vezes as meninas da igreja querem cantar e falta microfone muito ruim, então eles podem solicitar um apoio financeiro e a comissão aporta esses valores para que eles comprem os microfones, né? Um violão, uma bateria, não são valores que dá para construir um templo, mas assim são pequenos aportes, mas que resolvem, né? Nós já temos feito isso. Nossa comissão tem recebido alguns pedidos, e a nossa comissão já entregou desde placa solar, né, para ajudar as igrejas. Por exemplo, a igreja de Palmas, que é insuportável fazer o culto sem um ar-condicionado. Eles colocaram um ar-condicionado, mas não conseguiram pagar a energia, então precisava ter o aporte para placas solares, e foi feito isso. Nós temos a igreja de Felipe Camarão, por exemplo, que o pastor ele ampliou o púlpito e tirou as salas para que as crianças e os adolescentes pudessem fazer coreografia na igreja. Então, são pequenas coisas, mas que às vezes resolvem muito a missão da igreja. Que bom. Esse olhar também, né, para esses pequenos detalhes, para essas pequenas situações, a igreja olhando para isso, me parece que também é algo extremamente importante, né, hoje no nosso cenário. Quem que pode acessar o fundo? Todas as igrejas? Existe um limite? Todas as igrejas podem acessar. Eu acho que nós poderíamos dizer até que todos os concílios, o conselho de igreja local, o presbitério ou o sínodo, normalmente tem acontecido das igrejas procurarem, mas qualquer trabalho de evangelização, o fundo pode socorrer. Existe essa necessidade, né, de um conselho ter a participação do presbitério, porque o Conselho Maior funciona como um fiscal do investimento, né, do aporte. Mas todos podem acessar. Podem, para várias situações, desde utensílios, um aporte para ajudar a comprar o terreno, um aporte para fazer alguma coisa na IPI. Nós, na igreja local agora, recentemente, nós atendemos o projeto da pastora Luzia, lá no Nordeste. Cabedelo, né? Cabedelo, né? Ela precisava trocar as telhas do templo,
fez uma campanha na igreja, mas não conseguiu levantar o recurso, as telhas já estavam lá há 60 anos, a fiação estava toda comprometida, inclusive queimando o ar-condicionado e os ventiladores da igreja, e ela está muito feliz porque, de maneira muito rápida, eles conseguiram receber esse dinheiro e já estão mexendo lá. Logo ela vai me mandar as fotografias. Que benção, já estão sabendo lá, viu, pastora Luzia? Obrigado aí pelo prestígio de vocês com o fundo, com a igreja, tem sido muito bom e a gente tem já recebido os feedbacks aí do nosso pessoal em Cabedelo. O fundo, ele existe teoricamente desde 2009, quando ele foi aprovado, só que acabou não saindo do papel, né? Por uma série de circunstâncias. Havia, num primeiro momento, assim, muita burocracia, né, para acessar o fundo. E recentemente, conversando com alguns pastores lá no presbitério no interior do Paraná, alguns pastores não sabiam, né, do fundo e questionaram, né? Ah, mas esse fundo é aquele mesmo? Era quase inacessível, a gente não conseguia entrar. E por que os processos eram tão lentos? Né? Fica sempre esse questionamento. E agora o fundo está andando, a gente já teve, né, os primeiros desembolsos, a gente está fazendo uma reposição também do recurso do próprio fundo, para que o fundo esteja substancialmente colocado lá. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, para os irmãos e irmãs que nos assistem, o porquê de alguns processos serem um pouco lentos, né, dentro da nossa estrutura conciliar. Eu acho que é impossível a gente conversar sobre esse tema sem algo de pessoalidade, né, da nossa impressão, da nossa convicção a esse respeito. Eu penso, reverendo, que às vezes nós não compreendemos muito bem a nossa metodologia e os nossos paradigmas e os nossos modelos. Por exemplo, a gente percebe que igrejas grandes ministérios, pastores que se destacam na denominação, eles são observados e eles servem de modelo, né? Eu creio que essas grandes igrejas e esses pastores, eles são muito úteis ao corpo de Cristo. Eu acho que eles têm a vocação, eu acho que eles têm o chamado para serem grandes. Mas nem todo mundo foi chamado para ser grande. E nem todos os pastores foram chamados para serem pastores de igrejas muito grandes. Então, eu penso que, às vezes, esse paradigma nos é oferecido e nós nos equivocamos e nos esquecemos que pequenas igrejas, ministérios simples, também contribuem muito para a denominação e para o reino de Deus. Então, e aí eu acho que se desdobra na administração, para onde vai os nossos recursos, aonde nós aportamos dinheiro, né? O que nos chama a atenção na nossa caminhada como povo de Deus. Eu acho que a gente precisa destrinchar melhor isso, sabermos que pequenas igrejas, ministérios simples podem ser muito relevantes para o reino de Deus. Eu até gosto de dizer assim que a maior igreja da denominação são as pequenas igrejas. Porque quando as pequenas igrejas se unem, nós temos uma centena de presbíteros, nós temos uma centena de diáconos, nós temos uma centena de grupos de louvor. Então, eu acho que é isso, nós darmos atenção a esse grupo em potencial que deve receber recurso. E esse pessoal, presidente, ele é muito trabalhador. Ele é um pessoal guerreiro, eles são heróicos. Normalmente, eles mantêm a igreja no lado de uma catedral, no lado de uma igreja muito conhecida, e eles estão ali dominicalmente fazendo a obra de Deus, inclusive divulgando a nossa teologia, a nossa igreja e o reino de Deus naquela região. Esse pessoal tem muito potencial. Então, quando o senhor fala e me pergunta o que houve, eu penso que a gente precisa mudar um pouco a visão e o paradigma de ministério. Muito bom. Eu sempre tenho conversado assim, com bastante gente, né, que infelizmente muitas vezes a gente concorre com a gente mesmo, né? A gente eu sempre fui pastor de igreja pequena, então tive essa experiência muito fácil no presbitério, né?
você pastoreando uma igreja, tendo que concorrer com a sua mesma denominação numa cidade onde aquela outra igreja leva todos os recursos, né? Levam os seus membros, inclusive, para lá depois de uma certa idade. Continua um trabalho que nós começamos. Exatamente, né? exatamente. Nós derrubamos aquela árvore difícil de derrubar, mas eles é que colhem os frutos. Cada um tem o seu e há um lugar espaço, no acho que corpo de Cristo, né? acho que é um espaço importante para todos, né? Mas é importante que a igreja esteja, enquanto denominação, enquanto uma instituição, né? Olhando para o todo, e obviamente o todo é importante dentro dessas circunstâncias, e especialmente as igrejas que têm essas necessidades extremamente urgentes, né? E pontuais para a missão, para o desenvolvimento da missão. Como que funciona o processo, né, para solicitar apoio hoje? Solicita por meio de quem? Qual é o procedimento? Quais são os critérios? O processo, ele tem uma metodologia. A nossa metodologia é a seguinte: por parte das igrejas, simplicidade. A apresentação de um projeto muito simples, com uma lauda, 4 parágrafos, fotografias mostrando a necessidade. E se mesmo assim as pessoas não conseguirem fazer esse projeto simples, porque nós temos diversas igrejas e igrejas de todo tipo, nós conseguimos apoiar. Podem ligar para o secretário da comissão, que ele ajuda a fazer o projeto. Nós já acompanhamos outras pessoas fazendo o projeto, a gente dá, inclusive, assessoria. Porque nós queremos que essas igrejas tenham acesso, nós não queremos que a burocracia, a forma, seja um impedimento de as pessoas acessarem esses valores. Então, o processo, ele é simples, ele segue o rito da IPI. O conselho toma uma decisão, formou uma ata, leva a ata para o presbitério, pede para o presbitério ou o concílio imediatamente superior fazer o pedido para a comissão, e rapidamente ele é atendido. Então, para quem pede, a metodologia é simplicidade. Para a comissão que defere, que analisa, é celeridade. Tem que ser tudo muito rápido. Nós recebemos o projeto, em 30 dias nós temos que analisar o projeto. Em 7 dias, o tesoureiro da Igreja Nacional precisa fazer o repasse. Em 60 dias, quem recebeu o dinheiro precisa executar o projeto. Esse projeto precisa ter começo, meio e fim. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas querem aportar dinheiro num processo muito longo que vai durar 10 anos. Né? Até pode, mas a comissão quer que se faça alguma coisa. Por exemplo, o banheiro, começo, meio e fim. Então, tirou a fotografia, mandou o relatório, é assim que se forma. E se as pessoas tiverem dificuldade, o nosso contato está aí na secretaria da igreja, é só ligar e a gente orienta. Há limites de recursos? Sim. Em tese, no primeiro plano, é até R$15 mil, mas ele pode ser menos de 15. A comissão vai analisar a situação. Mas ele também pode ser mais de 15 se o projeto for reeditado. Exemplo, alguém pede R$15 mil para a construção do banheiro. Terminou um banheiro, ele pode formular um outro pedido. Né? Então, ele pode ser até 15, mas ele pode ser mais do que 15. Mas desde que seja um projeto executado em 60 dias, com começo, meio e fim, e entregar o relatório para as instâncias fiscalizarem. Muito bem. Então você acompanhou aí o reverendo Jean trazendo as informações a respeito do fundo, sua igreja, o seu presbitério, né? Eu acho que é importante que você tenha o conhecimento daquilo que nós estamos disponibilizando enquanto igreja, enquanto denominação, e, obviamente, dentro daquele que é o seu projeto, né, como o próprio reverendo Jean já colocou aqui, até a compra de um violão, a compra de um microfone, né? E se você tem essa necessidade, o fundo está aí para poder, né, contribuir, ajudar o ministério da sua igreja, ajudar o desenvolvimento da sua igreja. E com isso, a IPI do Brasil está cumprindo, né, com a sua obrigação também, junto com as suas igrejas federadas, com as igrejas que fazem parte da denominação. E óbvio, né, hoje nós temos um limite de 15 mil, mas esse limite pode ser aumentado. A gente tem aí alguns projetos de captação de recursos para o próprio fundo. Sim. E com certeza a possibilidade de termos valores maiores, né, para que também tenhamos um leque maior de possibilidades para ajudar as nossas igrejas. Reverendo Jean, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
Dizer que nós estamos à disposição, pode ligar, falar no WhatsApp, no e-mail, a gente está sempre à disposição para conversar com as pessoas que têm interesse. Também acho muito importante, reverendo, destacar que esse fundo ele acaba criando uma aliança entre as igrejas locais, que já temos, porque somos federados no governo, mas uma aliança bem prática, né? E a Igreja Nacional, uma via de duas mãos, né? A gente pede às igrejas locais, mas a Igreja Nacional também está oferecendo um aporte financeiro, também está mexendo no bolso para ajudar as igrejas, né? Eu acho que isso também é muito importante. Muito bem. Se você quiser fazer contato com o reverendo Jean, fazer contato com o fundo, ter mais informações, você pode contactar a Secretaria-Geral da nossa igreja, o reverendo Wellington, os contatos da Secretaria-Geral da IPI do Brasil, que você encontra no nosso site, nas nossas mídias sociais. Vai ficar na tela para você aqui também, né, o contato da Secretaria-Geral, para que você possa fazer esse pedido de informações, conhecer mais detalhes e, obviamente, também solicitar aí o apoio para o projeto da sua igreja, da sua congregação, da sua comunidade, e com certeza de que esse recurso abençoará o ministério que você tem aí na sua cidade, na sua localidade. Reverendo Jean, Deus abençoe sua vida, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade de divulgar o trabalho, obrigado pela confiança também que a igreja nos dá de estar ajudando a articular esses recursos para igrejas locais. E também lembrar que já existe o edital, e o edital é indutivo. Se seguir o edital passo a passo, o projeto está praticamente pronto. Maravilha. Então você pode ter acesso a todas essas informações com a Secretaria-Geral da IPI do Brasil. Estamos alegres por podermos contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento da nossa igreja, das nossas comunidades. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, abençoar os irmãos que fazem parte da comissão do nosso Fundo de Apoio Financeiro também às igrejas locais. Estamos sempre na missão pela vida.